Cobre-me, Senhor, com as tuas mãos. Venha me esconder, Senhor. Pela fé, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas, sobre todas as coisas, descansarei, pois sei minha alma está segura em ti. Só ela sabe que Cristo vive está. Se o trovão e o arremedo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também descansarei, pois sei que és Deus. Se o trovão e o mar segredo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também descansarei, pois sei. Um bom dia. Bom dia. Bom dia. Hoje vocês estão tão distantes, né? Se você pudesse, eu sei que hoje a gente deve ter um número um pouquinho menor, com o feriado, mas a palavra de Deus diz: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. E graças a Deus porque você está aqui. Então, se você puder sentar um pouquinho mais perto, nossa, seria tão bom a gente poder adorar ao Senhor juntos e sentir você um pouquinho perto. Então quem está lá atrás, puder chegar um pouquinho mais perto, fica em pé que facilita isso. Isso, nós vamos orar juntos, buscarmos a presença do Senhor juntos nessa manhã, experimentarmos daquilo que Ele tem para a nossa vida. Você trouxe a sua Bíblia com você? Se você trouxe a sua Bíblia, eu te convido a abrir no Salmo de número 111. Salmo de número 111. Hoje pela manhã estava lendo esse salmo antes de vir para cá. E como foi especial ver aqui na palavra de Deus o sentimento do salmista exaltando ao Senhor as obras magníficas de Deus. E poder já logo pela manhã levar o coração a ter um prazer de experimentar as coisas que Deus tinha nesse dia. Nem digo só nessa manhã, aquilo que Deus preparou para cada um de nós. Vamos ler juntos e assim nos colocarmos diante do Senhor também. Salmo 111, a palavra de Deus nos diz assim: aleluia, de todo o coração renderei graças ao Senhor, na companhia dos justos e na assembleia. Grandes são as obras do Senhor e consideradas por todos os que nelas se comprazem. Em suas obras, a glória e majestade e a sua justiça permanecerá sempre. Ele fez memoráveis as suas maravilhas. Benigno e misericordioso é o Senhor. Dá sustento aos que o temem e lembrar-se-á sempre da sua aliança.
manifesta ao seu povo o poder das suas obras, dando-lhe a herança das nações. As obras de suas mãos são verdade e justiça, fiéis todos os seus preceitos. Estáveis são eles para todo sempre, instituídos em fidelidade e retidão. Enviou ao seu povo a redenção, estabeleceu para sempre a sua aliança. Santo e tremendo é o seu nome. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e revelam prudência todos os que o praticam. O seu louvor permanece para sempre. Amém? Esse é o Senhor em quem nós vamos adorar aqui essa manhã. Você pode dar um bom dia para quem está perto de você e falar assim: olha, quero esta manhã adorar o Senhor junto com você, e juntos nós celebrarmos o nome do Senhor. Amém? E cantarmos juntos: que grandioso és tu, Senhor. Amém? Senhor meu Deus, quando eu maravilhado contemplo a tua imensa criação, do céu e a terra, os vastos oceanos, fico a pensar em tua perfeição. Então a minha alma vida, também a minha vida te ofertar. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. E quando enfim Jesus vier em e glória, ao lar celeste, não há celeste não me transportar. Adorarei, prostrar-me para sempre. Grandioso és tu, meu por Deus. isso que a minha alma exalta ao Senhor. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então
nas montanhas e nos vales ergueremos nossa voz de louvor. Aleluia. Encheremos toda a terra, todo o céu. Sejam cheios nossos lares de alegria e canção, que a justiça se espalhe. Essa é a nossa oração. Nas montanhas e nos vales ergueremos nossa voz de louvores, encheremos toda a terra, todo o céu. Brilha nossa luz nas trevas, ao olharmos para a tua glória enche a terra, como as águas cobrem o mar. Nas montanhas e nos vales ergueremos nossa voz de louvores, encheremos toda a terra, todo o céu. Aleluia, 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 aleluia. Companhia dos surdos aqui agora. Aleluia ao Senhor. Em todas as línguas, Jesus Cristo é o Senhor. Amém. Aleluia a Ele. Aleluia. 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 E nas montanhas e nos vales, nas montanhas e nos vales ergueremos nossa voz de louvores, encheremos toda a terra, todo o céu.
o Senhor continue sendo louvado e honrado. Amém? Você pode se assentar, querido. Muito bom dia, igreja. Este é o Acontece na PIB que está começando. Você fica ligado agora das informações mais recentes aqui dos ministérios da nossa igreja. Olá, igreja. Eu gostaria de convidá-los a participar do nosso congresso anual de missões, o Missionar. Neste ano, ele acontecerá nos próximos dias 24 a 27 de setembro. Você não pode perder, pois estamos trazendo preletores do outro lado do mundo para abençoar a sua vida. Preletores como, por exemplo, o pastor Fayez Ishaq, que tem exercido um ministério tremendo de evangelização de muçulmanos na cidade do Cairo, no Egito. Contaremos também com a presença do pastor Oswaldo Prado, da CEPAL, que durante anos tem exercido um ministério tremendo também de treinamento de missionários e líderes no Brasil e ao redor do mundo. E é claro, também contamos com a presença carimbada e querida do nosso missionário na faixa de Gaza, o Miguel Zuger. Não deixe de vir e participar e ouvir o testemunho desse homem de Deus. Você não pode perder a oportunidade de ouvir o testemunho destes homens e mulheres de Deus e de muitos outros que também estarão sendo preletores das nossas oficinas. Deixe-se impactar pela mensagem desafiadora de missões. Você não pode perder essa oportunidade de ser abençoado. Olá, eu gostaria de convidar vocês a participarem conosco do passeio para o Parque Aquático de Cascanéia. O Parque Aquático, como todos sabem, é um dos melhores parques aquáticos do sul do Brasil. E esse passeio acontecerá no dia 6 de dezembro de 2009. E quanto mais rápido você fizer a sua inscrição, mais rápido você garantirá a sua vaga. Então, não perca tempo, venha logo! O Acontece na PIB vai ficando por aqui. Feliz aniversário para você que comemora essa semana e acompanhamos as fotos do Retiro dos Jovens Adultos que aconteceu no mês passado. Que Deus abençoe você. Nos vemos no domingo à noite, às 7 horas. Até lá! Marcos capítulo 15, versículo 17. Vestiram-no de púrpura e, tecendo uma coroa de espinhos, lhe a puseram na cabeça e saudavam, dizendo: Salve, Rei dos Judeus. Foi na via dolorosa, certo dia em Jerusalém, os soldados abriam caminho para Jesus. A multidão se comprimia para ver o homem que ia morrer. E sangravam as feridas, haviam marcas em suas costas, a coroa de espinhos na cabeça. Suportou a cada passo o escárnio daquela multidão. Pela via dolorosa, caminho de sofrimento, como ovelha, vem o Cristo nosso Rei. Foi ali que demonstrou
seu grande amor por ti, por mim. Pela via dolorosa ele seguiu até o Calvário. Pela via dolorosa, triste dia em Jerusalém, os soldados abriam caminho para Jesus, mas o povo se acercava para ver quem carregava aquela cruz. Pela via dolorosa, caminho de sofrimento, como ovelha, vem o Cristo nosso Rei. Foi ali que demonstrou seu grande amor por ti, por mim. Pela via dolorosa ele seguiu até o Calvário. O sangue que limparia a alma de todo homem fez seu percurso pelo coração de Jerusalém. Pela via dolorosa chamada sofrimento, como ovelha, vem o Cristo nosso Rei. Foi ali que demonstrou seu grande amor por ti, por mim. Pela via dolorosa ele seguiu até o Calvário. Amém. Esse é o nosso momento de oração. Temos alguns motivos para agradecer, mas talvez o principal seja, ao refletir sobre essa canção, dizemos: Senhor, muito obrigado pelo teu sacrifício naquela cruz, que nos dá vida, dá sentido para a nossa vida. Nós queremos orar assim nessa manhã. Queridos, nós queremos também lembrar, nesse momento de oração, tem um pedido aqui do Miguel Janizelski. Aceitou a Jesus e ele tem passado, está com câncer. E o motivo aqui, na verdade, é gratidão, dizendo que ele tem melhorado, tem tido alguma melhora, mas queremos orar por ele, para que o Senhor continue a operar na vida dele, na saúde dele, com essa doença tão difícil. E enquanto oramos por ele, queremos orar por todos os outros que estão passando por lutas, de saúde também. Deus é aquele que se sacrificou por nós naquela cruz e que hoje está vivo e pode operar na nossa vida também. Queremos orar nesse sentido, mas queremos lembrar de orar por algumas outras coisas. O pastor Pascoal, Cleusa, com um grupo razoável de nossa igreja, tem viajado, estão fazendo uma viagem pelas 7 igrejas ali da Ásia, e nós queremos orar por eles, né? Para que seja um tempo de bênção, do Senhor visitá-los, de falar aos seus corações. Também pedir pela saúde do nosso pastor, da Cleusa, para que eles consigam cumprir com todo o objetivo da viagem, e que não só eles estejam sendo ministrados ali, mas enquanto passam por aqueles lugares ali, eles possam também ser, todo o grupo, luz de Jesus para uma terra que está tão carente da palavra do Senhor e da graça do Senhor Jesus ali. Queremos também lembrar de orar pelo missionário. O missionário está chegando, você já ouviu ali no nosso Acontece na PIB, mas você não pode perder esses dias. Eu gostaria que você estivesse orando por toda a preparação desse congresso, e também pela vida daquelas pessoas que vão ministrar sobre a nossa vida naqueles dias. Então que Deus esteja cuidando deles, falando aos seus corações,
para que possam ministrar aquilo que o Senhor quer falar comigo e com você. E hoje nós estamos aqui já na beira do nosso feriado e pensando também no nosso país. Então gostaríamos de orar por isso, para que o Brasil seja terra de Deus, terra da graça do Senhor, marcada com a presença de Jesus. E isso passa pela minha vida e pela sua. Nós somos aqueles que são os instrumentos do Senhor para essa nação, para essa terra. Por isso, ao orar pelo nosso país, nós temos que dizer: Senhor, usa-nos para a tua glória nesse lugar. Se você concorda comigo, eu gostaria então que você, se possível, se ajoelhasse nessa manhã. Nós queremos orar. Vamos nos colocar diante do Senhor. Deus querido, muito obrigado, porque o Senhor está conosco aqui. Acabamos de ouvir uma canção que fala sobre o teu amor acima de toda e qualquer circunstância, que se entregou por mim, se entregou por cada um de nós, gente imerecedora, pecadora, ó Deus, mas carente e necessitada do Senhor. Muito obrigado, Pai, pelo teu amor sem medida naquela cruz. Obrigado porque o Senhor não só morreu, mas ressuscitou e está vivo, e hoje pode operar em nossas vidas. Obrigado, Senhor, porque isso dá sentido para a gente, dá sentido para este culto, e é assim que nós nos achegamos diante do Senhor, com gratidão, com alegria no nosso coração, dizendo, Senhor, que queremos mais de Ti, e por isso viemos até este lugar nessa manhã. Pai querido, nós estamos aqui com o pedido do Miguel, que aceitou a Cristo e está passando pela luta do câncer. Senhor, muito obrigado, porque o Senhor já curou a alma e o coração, mas Senhor, continua a operar nesta vida, na saúde dele. Senhor, toca o organismo, e o Senhor que é o médico dos médicos, que pode curar, queremos colocar isso diante do Senhor. Cura o Senhor para a tua glória, para que pessoas possam ver ainda mais o poder vivo de um Senhor Jesus vivo entre nós. Senhor, junto com Ele, queremos pedir por todos os nossos que estão passando por lutas de saúde. Tem misericórdia, Senhor, toca o coração, a alma, dá o consolo, dá a esperança, opera, Senhor, no organismo de cada um, ó Deus, para que sejam curados pelo Senhor, para testemunhar da tua graça. Senhor, queremos orar pelo missionário, pedir que o Senhor esteja cuidando de toda a preparação deste congresso. Ó Deus, todos os envolvidos, derrama também o teu cuidado e a tua graça sobre eles. Prepara estes dias, Senhor, para que sejam dias de festa espiritual. E enquanto estamos adorando o Senhor fale também aos nossos corações. Ó Deus, inspira aqueles que estarão falando da tua palavra, compartilhando da tua palavra conosco, que sejam cheios do teu Espírito e que toda a proteção do Senhor seja sobre eles nesses dias. Ó Deus, e nesses dias que antecedem aquele encontro. Queremos orar pelo nosso pastor, pela Cleusa, pelo grupo de pessoas que estão fazendo esta viagem. Senhor, fala aos seus corações e usa-os com poder naqueles lugares ali, por onde eles passarem. Ó Deus, que pessoas possam ver o poder do Senhor Jesus, a tua graça, o teu amor. Senhor, queremos orar pelo nosso país, agradecer por essa terra tão querida. Ó Deus, muito obrigado por tanto que o Senhor tem feito na vida de cada um de nós neste lugar. Mas queremos pedir pela salvação do nosso país, pela liderança do nosso país, por aqueles que nos dirigem. Ó Deus, em nome de Jesus, visita-os. Ó Deus, opera nos seus corações, que essa terra seja conhecida pela justiça e pelo amor do Senhor, pela salvação de Jesus. E Senhor, como teu povo, queremos nos colocar nesse sentido, dizendo: Pai, usa-nos para a tua glória. Nós queremos ser os instrumentos da salvação do Senhor neste país. Queremos ser resposta para que os valores do Senhor sejam os valores dessa terra. Por isso, tem misericórdia de nós, nos enche do teu Espírito e usa-nos a cada momento neste lugar. Obrigado, Senhor, por este culto. Queremos pedir que o Senhor continue a receber a nossa adoração, a nossa vida, mas fala também conosco, porque nós desejamos o Senhor. Assim oramos, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor.
nós continuamos adorando ao Senhor. Você que veio nessa manhã preparado para dedicar os seus dízimos, as suas ofertas, convido você a fazer isso nesse tempo. Quantos aqui já tiveram oportunidade de acompanhar a construção da sua casa? Quantos aqui? Quantos? Vários, né? A gente não fica com aquela expectativa sempre de ver cada pedacinho que está sendo feito, cada detalhezinho, cada momento. E a gente se sente empolgado de ver cada parte dessa construção sendo realizada. Eu queria convidar você, toda essa obra que está sendo feita aqui, ela vai além só dessas paredes, vai além só dessa estrutura, porque é para alcançar pessoas, onde as pessoas se sintam parte para adorar e louvar o Senhor. Talvez você ainda não tenha tirado um tempinho para conhecer tudo que está sendo feito. Então faça isso. Pega aí um dia, ou depois de um culto, vá antes lá naqueles andares, conheça tudo que está sendo construído, porque tudo isso é parte daquilo que nós acreditamos, que é investimento no reino e na vida de pessoas, para que cada pessoa que adentra aqui, ela possa ser envolvida pela presença do Senhor aqui neste lugar, amém? E para onde elas forem, elas se tornarem canal também da bênção de Deus na vida de outros. Enquanto você então dedica ao Senhor esse tempo, dos seus dízimos e ofertas, nós continuamos adorando ao Senhor, agradecendo por tudo que Ele tem feito, amém? Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, Por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer todo meu ser. por tudo que tens feito, por tudo que tens feito, Por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Pode se colocando em pé, nós cantarmos juntos, por tudo aquilo que tens feito, por tudo que tens feito, tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Agradecemos ao Senhor esta manhã, porque o Senhor tem sido um Deus fiel com cada um de nós que estamos aqui. Te agradecemos pelo sustento, por você ter provido na vida de cada um aquilo que todos nós precisamos. A tua palavra nos diz que o Senhor sabe de tudo que nós precisamos, e dentro da porção de cada dia, através da graça do Senhor,
o Senhor tem amparado e cuidado de cada um dos seus filhos. Obrigado por todos aqueles, Pai, que nesta manhã dedicaram aqui os seus dízimos e as suas ofertas, num sentimento não de um ritual ou de uma prática, mas de um coração grato ao Senhor, colocando diante de Ti a confiança, porque não é uma troca com o Senhor, mas é a confiança de estar buscando a fidelidade contigo, sabendo que através da Sua palavra o Senhor é o Deus que mantém todos os dias também a fidelidade para cada um de nós. Pai querido, obrigado pela presença do Senhor aqui também neste lugar. Pai querido, quando podemos abrir o nosso coração e louvarmos a Ti, e agradecemos ao Senhor cantando, adorando, servindo, quando somos motivados também a buscarmos viver uma vida de excelência com o Senhor todo o tempo, é porque o desejo da nossa alma, Pai, é experimentar isso não só aqui, mas todos os dias. E diante de todas as coisas que vivemos ou passamos, o Senhor é fiel. Por isso adoramos a Ti. Por isso eu me coloco diante do Senhor esta manhã também, carecendo da graça do Senhor, carecendo do renovo do Senhor e desejoso, Pai, de experimentar ainda mais a presença do Senhor aqui neste lugar. É o que eu oro com cada um dos Teus filhos aqui, com aqueles que estão com a gente pela internet, Pai. Oramos juntos. Manifesta o Teu poder aqui. Continue sendo Deus fiel agindo em nosso meio. Posso ter a certeza, Acima de todas as coisas eu sei que meu Deus é fiel. Deus é fiel, é fiel. Acima de todas as coisas eu sei que meu Deus é fiel. Aos muitos problemas, em meio às lutas sem fim, por entre os muitos dilemas que se apresentam para mim, às vezes eu posso passar uma noite inteira a chorar, mas eu sei que meu Deus, logo pela manhã, fora novamente o sol brilhar, encherá de alegria os meus lábios e o meu coração de louvor. Assim vou descansar, sim, eu vou confiar no Seu grande e imenso amor. De todas as coisas eu sei que meu Deus é fiel. Deus é fiel, é fiel. Acima de todas as coisas eu sei que meu Deus é fiel. Só vocês. Tu és fiel, Senhor. Sempre
serás. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Dia após dia, com bênção sem fim. Tua descendência sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Diga assim: fiel a mim. Aleluia! A esse Deus que é fiel todos os dias. Glória ao seu nome. Podeis assentar, meus queridos. Deus é fiel, meus irmãos. A sua fidelidade é a razão de eu estar aqui nesta manhã falando à igreja. A fidelidade dele é a razão de estarmos aqui reunidos. E por quê? E para que Deus ser fiel conosco? Se nós somos tão infiéis com ele, né? É que ele não pode mudar a sua essência. E uma das características dele é que ele é fiel, é amor. Nesta manhã, teve 2 momentos no culto que mexeram muito comigo. Foi quando, pela Via Dolorosa, pastor Marcílio também falou. Quando eu lembro da Via Dolorosa, Jesus tomando a minha cruz, carregando a minha cruz. E depois cantamos: te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Esses 2 cânticos mexem muito, muito comigo. E esses 2 cânticos me fazem pensar que precisamos pensar e fazer missões. Hoje estamos no mês de setembro, e para nós batistas brasileiros, setembro é mês de missões nacionais. É tempo de investir na nossa terra, na nossa gente, brava gente brasileira, que apesar das batalhas, brasileiro continua firme. São grandes as dificuldades, mas é um povo grande, é um povo que se agiganta do tamanho do seu país. E a igreja do Senhor cresce na nossa pátria e faz missões. Abra a sua Bíblia, 2ª carta dos Reis, capítulo 7. Pastor Pascoal, uma certa vez ele viajou, em 2003 ou 2002, o culto era no ginásio ainda, e o pastor Pascoal viajou. E naquela noite pregou o atual reitor do seminário, pastor Jaziel Gomes. E ele falou assim: o que acontece na sua casa quando a vidraça da janela quebra e você vê que vai chover e não tem como comprar um vidro? Você vai lá e coloca um plástico, né? Coloca um plástico. Não vai entrar chuva, mas a claridade também não é a mesma, fica meio turvo. E o pastor Jaziel disse: hoje eu me sinto assim, aqui no lugar do pastor Pascoal, como um plástico aqui, né, suprindo a falta dele, mas não é como ele. Olha, o pastor Jaziel fala isso, e o que digo eu então? Quando não tem plástico, você coloca o quê? Um papelão, né? Coloca um papelão, né? 2ª carta de Reis, aos Reis, segundo livro dos Reis, capítulo 7, do verso 1 até o verso 20. É uma leitura longa, mas interessante. O capítulo 6 vai falar o porquê desse capítulo 7. Depois o irmão leia com calma em casa. Então disse Eliseu: ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã a estas horas, mais ou menos, dar-se-á um alqueire de flor de farinha por 1 siclo, e 2 de cevada por 1 siclo, à porta de Samaria. Porém o capitão, a cujo braço o rei se apoiava, respondeu ao homem de Deus:
ainda que o Senhor Deus fizesse abrir as janelas do céu, poderia suceder isso? Disse o profeta: eis que tu o verás com os teus olhos, porém disso não comerás. 4 homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros: para que estaremos nós aqui sentados até morrermos? Se dissermos, entremos na cidade, há fome na cidade, e morreremos lá. Se ficarmos sentados aqui, também morreremos. Vamos, pois, agora, e demos conosco no arraial dos Círios. Se nos deixarem viver, viveremos. Se nos matarem, tão somente morreremos. Levantaram-se ao anoitecer para se dirigirem ao arraial dos Círios, e tendo chegado à entrada do arraial, eis que não havia lá ninguém, porque o Senhor fizera ouvir no arraial dos Círios ruído de carros e de cavalos, e o ruído de um grande exército, de maneira que disseram uns aos outros: eis que o rei de Israel alugou contra nós os reis dos heteus e os reis dos egípcios, para virem contra nós. Pelo que se levantaram e, fugindo ao anoitecer, deixaram as suas tendas, os seus cavalos, os seus jumentos e o arraial como estava, e fugiram para salvar sua vida. Chegando, pois, aqueles leprosos à entrada do arraial, entraram numa tenda e comeram e beberam, e tomaram dali prata e ouro, vestes, e se foram, e os esconderam. Voltaram e entraram em outra tenda, e dali também tomaram alguma coisa e esconderam. Então disseram uns para os outros: não fazemos bem. Este dia é dia de boas novas, e nós nos calamos. Se esperarmos até a luz da manhã, seremos tidos por culpados. Agora, pois, vamos e o anunciemos à casa do rei. Vieram, pois, e bradaram aos porteiros da cidade, e lhes anunciaram, dizendo: fomos ao arraial dos Círios, e eis que lá não havia ninguém, voz de ninguém, mas somente cavalos e jumentos atados, e tendas como estavam. Então os porteiros gritaram e fizeram anunciar a nova no interior da casa do rei. Levantou-se o rei de noite e disse aos seus servos: agora eu vos direi o que é que os sírios nos fizeram. Bem sabem eles que estamos esfaimados. Por isso saíram do arraial a esconder-se pelo campo, dizendo: quando saírem da cidade, então os tomaremos vivos e entraremos na cidade. Então um dos seus servos respondeu e disse: tomem-se, pois, 5 dos cavalos que ainda restam na cidade, pois toda a multidão de Israel que ficou aqui de resto terá a mesma sorte da multidão dos israelitas que já pereceram. Enviemos homens e vejamos. Tomaram, pois, 2 carros com cavalos, e o rei enviou os homens após o exército dos sírios, dizendo: ide e vede. Foram após ele até o Jordão, e eis que todo o caminho estava cheio de vestes e de armas, que os sírios na sua pressa tinham lançado fora. Voltaram os mensageiros e o anunciaram ao rei. Então saiu o povo e saqueou o arraial dos sírios, e assim se vendia um alqueire de flor de farinha por 1 siclo, e 2 de cevada por 1 siclo, segundo a palavra do Senhor. Dera o rei guarda da porta ao capitão em cujo braço se apoiara. Mas o povo o atropelou na porta, e ele morreu, como falara o homem de Deus, o que falou quando o rei descera a ele. Assim se cumpriu o que falara o homem de Deus ao rei. Amanhã, a estas horas, mais ou menos, vender-se-ão 2 alqueires de cevada por 1 siclo, e uma flor de farinha por 1 siclo à porta de Samaria. Aquele capitão respondeu ao homem de Deus: ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poderia suceder isso, segundo essas palavras? Dissera o profeta: eis que tu verás com os teus olhos, porém disso não comerás. Assim lhe sucedeu, porque o povo atropelou na porta e ele morreu. Deus, nós estamos neste momento, Senhor, incumbidos de falar do teu amor, da tua graça. Deus, o Senhor sabe quanto dependemos de ti, Senhor, quando carecemos da tua direção, da unção do teu Santo Espírito. O vaso, Senhor, é frágil, é fraco, é imperfeito, mas o Senhor é poderoso para falar-nos nesta manhã. Usa
o teu servo como um simples instrumento do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Missões, meus irmãos, é uma grande, urgente e excelente obra. Samaria estava cercada, sitiada. Ben-Hadad havia cercado a cidade, de modo que ninguém podia sair de dentro da cidade. A fome tomava conta. Era uma forma que ele tinha de atormentar o povo e infligir derrota ao povo de Israel. Samaria era a capital do Reino do Norte. Na divisão, o Reino do Sul, Judá e Benjamim, e Reino do Norte, as outras tribos, e Samaria era a capital. Nesse contexto, Israel passava por um tempo de fome, de escassez, de miséria, e o ponto mais difícil foi quando duas mulheres fizeram um acordo de uma cozinharia o seu filho num dia, comeriam, e no outro tempo, no outro dia, a outra cozinharia, é isso mesmo? Cozinhar, né? Cozinharia o seu filho e também comeriam. Já pensaram isso? Quando a mãe tem coragem de preparar um filho para comer, era o desespero. Talvez tivesse outros filhos passando fome, então talvez sacrificasse o mais novo, mas era algo abominável. A fome era desesperadora, era terrível. O texto vai dizer no capítulo 6, capítulo anterior, que os mais ricos, os da classe alta, compravam um jumento, um animal imundo para o povo de Israel, e não tendo mais o corpo do animal, eles compravam a cabeça do animal por 80 ciclos de prata. Um ciclo de prata é aproximadamente 12 gramas de prata. Daria 960 gramas de prata. Vamos colocar a prata a R$1 a grama. Daria quase R$1.000 a cabeça de um jumento. Cerca de R$84 ficaria um pouco de esterco de pomba, talvez para servir como combustível para cozinhar aquela cabeça de jumento. Que situação! R$1.000 uma cabeça de um jumento caro, né? Talvez fosse o jumento, a mula de Balaão, né? Que falou, né? Talvez fosse ela, né? Muito cara. Tudo ficou muito caro. Tudo ficou muito caro. Não tinha mais o que comprar. A cidade estava completamente fechada. O inimigo tinha impedido qualquer recurso que chegasse, ou qualquer saída em busca de comida. Ou se entregavam, ou eram destruídos pela fome e toda sorte de desgraças. Meus queridos, a situação de Samaria, naquela época, Jorão certamente era o rei naquele tempo, filho de Acabe, é a mesma dos nossos dias. É a mesma dos nossos dias. Satanás tem escravizado, tem sitiado a vida da humanidade, tem sitiado a mente da humanidade, da sociedade, dos governos, das nações, de um modo geral. Aberrações acontecem em detrimento do governo de Satanás na vida do homem que não conhece Jesus. Em Samaria, o que mais impactou o rei foi esse episódio, quando as mulheres gritaram: ó rei, o rei saiu para olhar, e alguém gritou: ó rei, acode-me. O que eu posso fazer por você? Te livrar da onde? Da eira, do lagar? Fazer o que por você? Olha, nós combinamos isso e hoje ela não quer que comamos o filho dela. Tragédia, uma calamidade nacional, uma coisa horrorosa, uma coisa terrível. No Brasil, meus irmãos, e no mundo, acontecem tragédias todos os dias, não acontece? Todos os dias. Quase todas as horas. E já estamos ficando acostumados ao vermos, ao tomarmos conhecimento, ao ouvirmos das tragédias que acontecem na nossa pátria. E o que fazemos? Balançamos a cabeça, né? E dizemos assim: é assim mesmo, é o fim dos tempos.
né? É o fim dos tempos. Antigamente, quando eu era garoto, quando alguém na minha cidadezinha lá era atropelado e morria, ficava um clima triste na cidade toda. Hoje em dia nós vemos pessoas aqui em Curitiba sendo atropeladas diariamente, morrendo diariamente no trânsito. Já se tornou normal para alguns. E naquele momento o rei rasga suas vestes, se cobre de saco, de cinza. Só que em vez dele clamar a Deus, procurar o profeta Eliseu que estava ali, ele se revolta e disse: quero a cabeça de Eliseu, vou acabar com esse profeta, isso é culpa desse profeta. Houve um episódio anterior que cercaram também a cidade para prender Eliseu, que desvendava os sonhos, os planejamentos do rei da Síria. E quando cercaram a cidade, Geazi, o moço de Eliseu, ficou apavorado e Eliseu disse: fica tranquilo, olha só, os que estão conosco são maiores. E Deus deu uma cegueira naquele povo temporária, conduziu aquele exército para dentro da cidade. E quando o rei disse: vamos matá-los, Eliseu disse: não, só quando você prender. Você não prendeu ninguém? Dê pão, dê água para esse povo e mostra que aqui tem um Deus Todo-Poderoso. Talvez tivesse sido a grande oportunidade do rei acabar com aquele exército. E agora ele está com raiva de Eliseu, porque o mesmo exército volta depois de um tempo e sitia a cidade. E quando o rei manda alguém lá, Deus usa o profeta Eliseu para trazer a palavra que naquela mesma hora, no dia seguinte ou mais um pouquinho, haveria abundância, haveria fartura. E o capitão ou o assessor, né, que acompanhava o rei, que assessorava o rei, disse: olha, duvido, coisa nenhuma, rapaz. Ainda que Deus abrisse as janelas do céu, não teria tal milagre aqui. E Eliseu fala para aquele profeta, né, para aquele homem: você vai ver, mas você não vai comer. Um dos grandes pecados da igreja do Senhor Jesus, um dos grandes pecados da minha vida, é a incredulidade. A incredulidade é o pecado que gera todos os outros pecados. Lá em João, Jesus fala isso: quando o Espírito Santo vier, ele convencerá o mundo do pecado, porque não crê. Aquele capitão não creu, aquele homem do governo ali não creu, e não comeu, morreu, como o profeta disse. E o profeta disse: olha, um alqueire de farinha ou 2 de cevadas valeria no dia seguinte 79 vezes menos que a cabeça de um jumento. Seria mais ou menos compra para 7 a 14 quilos de farinha, 28 quilos de cevada, por apenas 12 gramas de prata. Seria, irmãos, uma compra para uma família inteira, mais ou menos para um mês. Era a profecia de Eliseu. E aquele capitão não creu. Deus, na sua sabedoria, no seu grande poder de agir, ele havia na noite anterior assustado os sírios que estavam acampados ao redor da cidade. Eles ouviram um barulho de um grande exército e disseram: olha, os israelitas alugaram alguns exércitos contra nós, os egípcios e mais alguém. Vamos fugir. E eles se apavoraram com aquele barulho todo e fugiram. Deus sempre agiu assim em favor do seu povo. Uma hora era a chuva, havia um povo que cria no Deus da chuva, então Deus manda a chuva e atola aquele exército todo na areia molhada, eles perdem a batalha. Alguns criam em outras coisas, Deus usava aqueles elementos da própria natureza para derrotar. E agora Deus usa o barulho do ruído de um grande exército, e aquele exército foge, mas ninguém na cidade sabia. Do lado de fora da cidade ficavam os leprosos. Os leprosos não podiam se misturar ao povo sadio,
Era a lei cerimonial dos judeus. Eles eram considerados imundos. E se alguém se aproximasse, eles gritavam: imundo, imundo, não se aproximem. Era contaminação, era uma série de coisas. E lá fora estavam 4 homens. Disseram: olha, o negócio está bravo para nós. Se ficarmos aqui, vamos morrer de fome. Se entrarmos na cidade, também morreremos. Vamos até o arraial dos Círios. Se nos derem comida, comeremos. Se nos matarem, nós vamos morrer mesmo. Para quem está perdido, né? Por causa da Argentina antes, né? Já que perde de 2, perde 3. Perdeu de 3. Mão Cláudio não está aí não, né? Mão Cláudio não está aí não. Nem Manhilda, né? Tá bom. É o que eles fizeram. É o que eles fizeram. E lá eles foram. Eles foram, irmãos, os missionários naquele momento de crise. Eles foram os portadores das boas novas naquele momento difícil. E eles chegaram, não tinha ninguém, entraram numa tenda, comeram, beberam, pegaram ouro, pegaram pratas, roupas, esconderam, voltaram de novo, saquearam uma outra tenda e disseram: opa, o negócio está bom. Dinheiro, prata, ouro, comida à vontade, roupas. Puxa vida, olha que bênção, rapaz. Se a gente fica lá, morria. Mas aí, meus irmãos, eles disseram uns para os outros: olha, não fazemos bem. Se ficarmos calados, nós estamos pecando. Não fazemos bem. Este dia é dia de boas novas, e nós nos calamos. Se esperarmos até a luz da manhã, seremos tidos culpados, pois vamos e anunciemos a casa do rei. Vamos lá avisar. São nossos irmãos, é nosso povo, é nossa gente. É a nossa cidade. Tudo bem que somos discriminados, tudo bem que nós estamos fora daquele contexto ali, mas temos parentes lá dentro, temos amigos lá dentro. É a nossa nação, vamos lá. Deus usa pessoas simples, irmãos, para fazer a sua obra. Pessoas desqualificadas aos olhos dos homens. No capítulo 5 de Eliseu, Deus vai usar uma menina cativa, que teve a sua casa saqueada, talvez até os seus pais mortos por Naamã, general do exército da Síria, e ele leva aquela menina para a sua casa, como empregada, como escrava, e quando a menina vê que Naamã é leproso, ela disse: ele é leproso, mas eu não vou deixar de abençoá-lo. Eu acho que se fosse eu, diria assim: bem feito, entrou na minha terra, matou meu povo, invadiu minha casa, me levou, que se consuma de lepra. Não é assim que o mundo pensa? Ela não. Aquela menina sem expressão nenhuma disse: ah, minha senhora, se o meu Senhor estivesse lá em Samaria, o profeta o curaria. Deus não está preocupado, meu irmão, com o teu status, com a tua posição social, com o teu dinheiro, com o teu canudo, com a tua influência na sociedade. Nada disso. Deus está preocupado com pessoas que queiram fazer a sua obra, independente da posição que ocupem. Os apóstolos eram simples homens, pecadores, pescadores e pecadores também. Esses discípulos, esses leprosos, meus irmãos, não conseguiram ficar calados. Setembro, mês de missões nacionais. As igrejas batistas em todo o mundo se voltam para essa empreitada de contribuir, de orar, de enviar, de divulgar, de manter a obra missionária. Mas para que, pastor, tanta missão? Sabe por quê, irmãos? Porque os americanos, em 1882, mandaram lá para a Bahia, onde começou o trabalho batista, o casal de missionários. E hoje nós somos o que somos no Brasil, porque os nossos irmãos americanos tiveram a visão de vir para a América do Sul. Chegaram na Bahia. A primeira igreja batista do Brasil foi organizada em Salvador.
Eu estive lá em 87, pude pregar lá em 1987. Missões, meus irmãos, é algo que arde no coração de Deus. Nós estaremos agora no Congresso Missionário, missionário de 24 a 27 de setembro, com grandes homens de Deus, Miguel Zuger, Pastor Faiez, o Prado e tantas outras atividades na nossa igreja. Estaremos em outubro com o grupo indo a Moçambique. Mas vamos passear. Olha, gente, eu não ia querer passear em Moçambique. Vocês queriam? Eu não. Queria passear em Londres, Paris, não é? Holanda, para Moçambique. Tem que levar mosquiteiro, né, dona Irã? Levar mosquiteiro, tem que levar pastilha para colocar cloro na água. Tanta dificuldade. Esse grupo, irmãos, está indo ali para abençoar os casais que já estão lá trabalhando como missionários, orar com eles, levar mantimento, levar medicamento, levar tanta coisa que estão pedindo aí no nosso boletim. Tem um grupo na Espanha neste momento. Tem irmãos que vão ao presídio aqui toda semana falar de Jesus. Missões, falar de Jesus. As nossas congregações espalhadas no Paraná e em outros estados, temos 23 congregações anunciando, missionando. É através de missões, meus irmãos, que Deus alcança o mundo com o testemunho de pessoas fracas, repito, sem recursos e até rejeitadas pela sociedade, como no caso daqueles leprosos. Eu falo muito do meu pai é um homem simples, sem cultura. Papai muito mal assina o nome dele, mas nas continhas ele acerta todas, ele é bom de conta, fazer negócio. E com toda a dificuldade que ele tem de entender a Bíblia, mas uma coisa papai entendeu. Ele entendeu que Jesus o salvou. Ele entendeu que Jesus tirou de uma família, a família do meu pai é muito grande no Rio de Janeiro, e todos mergulhados lá na macumba, na feitiçaria. E papai é alcançado dali. E papai entendeu que Jesus é só Jesus, é só Jesus. E quando ele volta para casa daquele culto, ele disse: Orides, eu hoje recebi Jesus. Não sei o que esse tal de Jesus vai fazer na minha vida, mas eu recebi. Já joguei o cigarro fora, já joguei o fósforo fora. Minha mãe disse: mas o fósforo não precisava jogar fora, só o cigarro. Joguei tudo fora. Aqui no comércio agora eu vou tirar a bebida alcoólica, não vou vender mais bebida alcoólica, vou deixar por enquanto a cerveja, por enquanto. Daí uns dias, vou tirar a cerveja também. Minha mãe disse: olha, Ramiro, esse negócio vai falir. Disse que pode falir, mas se não presta para mim, não presta para os outros. E é isso que Jesus está me falando. E que pregador, irmãos, é o seu Ramiro Ferreira de Andrade. Simples, sem cultura, não entende quase nada, papai. Mas ele entendeu. Ele pôde passar para o coração dos filhos que é só Jesus. E pelas madrugadas eu via papai acordar, abria a porta do quarto e ficava olhando. Ele ia para a sala e se ajoelhava às 3 horas da manhã todo dia. Eu ficava de olho naquele homem. E quando ele saía, ainda quentinho, eu ia para o lugar dele, para tentar copiar o jeito dele. Deus usa pessoas simples, irmãos, para cumprir a missão. E o rei só ouviu aqueles 4 falando, gritando lá do lado de fora, porque não havia mais o que fazer. Tem muitas pessoas que só ouvem o evangelho quando não tem mais o que fazer. Já viram isso? Não tem mais recursos, não tem mais salvação. Então vou ouvir, se der certo, deu. Foi o que o rei fez naquele dia. Eles foram missionários naquele momento de crise, foram portadores de boas novas. Missões são as boas novas de Deus sendo pregadas, boas notícias. Evangelho é boas novas de Deus. Missões, meus queridos, é uma grande e excelente obra, porque
imensurável valor tem o ser humano aos olhos de Deus. Missões arde no coração de Deus de alcançar este mundo todo, porque o ser humano é valioso. Mateus 16, 26, Jesus fala assim: pois o que aproveita o homem ganhar o mundo todo e perder a sua alma? A sua alma, homem, o seu espírito, a eternidade é valiosa. Por isso que missões é uma excelente e grande obra. Missões, meus irmãos, é uma excelente e grande obra, porque Deus nos ama incondicionalmente. O primeiro anúncio de missões foi lá, logo após o pecado. É o chamado proto-evangelho, o primeiro evangelho a ser pregado. Gênesis 3,15. Missões é uma excelente obra porque Deus te ama, me ama incondicionalmente. Romanos 5,8. Mas Deus prova o seu amor para conosco pelo fato em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores, miseráveis. Missões é uma grande, excelente obra, meus irmãos, porque grande é a necessidade espiritual do ser humano. Por isso que missões é gigantesca. Em todo mundo tem missionários do Senhor. Por missões, por algum órgão ou não, tem missionários de Jesus falando a palavra. Eu lembro na minha rua, lá no Rio de Janeiro, há muitos anos atrás, apareceu uma senhora negra, falava assim um pouco castelhano, andando na rua, era uma rua pequena, meia fechada, e falando de Jesus. Ela ia e voltava, e começaram a debochar daquela mulher. Aí eu abri o portão, saí, repreendi as pessoas, disse: olha, não façam isso não. Certamente ela está fazendo alguma coisa aqui que Deus tocou no seu coração. E para alguém talvez especificamente. Aí ficaram sem graça e ela continuou falando. E naquela noite o seu Augusto morreu. Era um vizinho nosso. Foi a última oportunidade que ele teve de ouvir daquela mulher que para todos era uma louca, mas era uma missionária do Senhor. Talvez sem missão, talvez sem sustento, talvez sem nenhum órgão denominacional por trás, mas dentro do seu coração estava o ID do Senhor Jesus, porque grande é a necessidade espiritual do povo. Em Lucas 9,13, Jesus diz assim: ele tinha falado à multidão o dia todo, estavam cansados, famintos, e o conselho dos apóstolos foi: Senhor, despede a multidão, para que possam ir e comprar alimento. E Jesus disse o quê? Dai-lhes, vamos falar juntos? Dai-lhes, não ouvi, dai-lhes vós de comer. Vamos falar mais uma vez? Dai-lhes vós de comer. Ali de fato era o pão, era o peixe, mas ainda hoje, irmãos, continua ecoando essa palavra de Jesus: dai-lhes vós de comer. O teu vizinho está do teu lado, do meu lado, com fome de amor, com fome de esperança, com fome de perdão, com fome de conhecimento do Senhor Jesus, com fome de libertação, com fome de conhecer aquele que pode todas as coisas, com fome daquele que quando entra na nossa vida não tem diabo que resista, com fome daquele que liberta, que transforma, que tira minha família lá da macumba, lá do sincretismo religioso, lá da opressão de Satanás, e dá uma visão nova. Dá-lhes voz de comer. O povo tem necessidade, meus irmãos, o nosso povo tem fome, e nós estamos empanturrados, e fazemos muito pouco. Nós temos mensagens como a do pastor Pascoal todo domingo que ninguém perde, um culto maravilhoso, uma igreja maravilhosa, mas o povo está morrendo do lado de fora da nossa igreja, não está? Como precisamos fazer missões urbanas em Curitiba, e para essas esquinas, falar de Jesus, entregar folheto. Isso é coisa do passado, pastor, isso é loucura, pastor. Lá em Niterói, nas barcas, meus irmãos, havia um bêbado caído, aqui dizem totalmente cozido, né? Caído. E um pastor passou por ali, viu aquele homem caído, e Deus disse: volta lá e fala do meu amor para ele. Disse: Senhor, o cara está bêbado,
o cara está quase em coma ali, volta lá. E o pastor andou mais um bocado, andou, volta. Esse é o jeito. Aí voltou, pegou um folheto, colocou no bolso do bêbado e disse: Jesus te ama. Oi, Jesus ama você. E foi embora. Passaram-se alguns anos e uma igreja foi fazer um intercâmbio, levaram uma programação na igreja daquele pastor, e tinha um testemunho de um homem. E o homem disse: olha, meus irmãos, eu era um alcoólatra inveterado, e um dia caído ali nas barcas em Niterói, quase que em coma alcoólico, alguém parou, colocou um negócio no meu bolso e disse: Jesus ama você, Jesus ama você, e foi embora. Mas aquilo ficou: Jesus ama você. E quando eu melhorei, que eu peguei aquele papel, era um folheto, eu li e me converti. E aquele pastor desceu e disse: meu irmão, fui eu. E quase que eu não fiz, porque você estava tão cozido, estava tão alcoolizado. Dai-lhes voz de comer, porque grande é a necessidade espiritual do povo, grande é a fome do povo. Meus irmãos, eu fiquei assustado com o que gastamos de ração para cães em Curitiba. Já leram? Já viram sobre isso? É um consumo de ração para cães, uma coisa, meu pai, assustadora. Eu amo cães. Eu tenho um labrador que é uma coisa linda, me dá cada lambida na orelha assim. Mas, gente, ele não tem um espírito para se encontrar com Deus, não. Cuido com todo carinho, cuido com todo cuidado. Mas quem vai se apresentar diante de Deus naquele dia é o ser humano. São as almas pelas quais Jesus morreu. Jesus veio para isso. Dai-lhes voz de comer. Nosso povo está morrendo, nossa gente está morrendo. Pense bem, quem que está ao seu lado que está com fome? Não de comida, mas até de alimento às vezes. Mas fome da palavra, fome de amor. Dai-lhes voz de comer. Missões, meus irmãos, é uma obra grande e urgente, porque aproximadamente morrem 142 mil pessoas por dia no mundo. Isso quando não tem os grandes desastres. E alguém brincando disse: quando a pontaria do israelense está boa. Achei até meio pesado isso, né? Está num site evangélico. Mas morrem muita gente por dia. E dessas que morrem, quantas morrem sem Jesus? Por isso temos que falar. Missões, meus irmãos, é uma obra grande e urgente, porque o Senhor não dá sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, porém é longânimo para convosco, não querendo que ninguém se perca, mas que todos venham arrepender-se. É grande, urgente, é importante, porque o Senhor virá. Ele já tem marcado o dia de voltar para buscar a sua igreja. Eu não sei quando, você não sabe quando, mas já tem marcado. Ele sabe. Nem os anjos, nem eu, mas o meu Pai sabe. Então eu preciso fazer a obra enquanto é tempo, por isso é urgente. Missões é uma ordem divina. E agora aqui, irmãos, está uma grande tragédia, de mais de 6 bilhões de habitantes na face da terra. Mais de um quarto nunca ouviu o nome de Jesus pela primeira vez. Pessoas nascem, crescem, vivem, morrem, sem nunca ter ouvido o nome de Jesus. Não sabem que Ele é o Deus encarnado. Por isso missões precisam acontecer. Mas pastor, não basta só no Brasil? Não. Se os americanos pensassem assim, o evangelho não chegaria aqui. Se Paulo pensasse assim, Paulo não chegaria a Roma, não chegaria na Espanha.
Atos 8, 1:8 diz isso. Pregar em Samaria, Jerusalém, esqueci. Atos 1:8. Samaria. Poxa, me ajudem aí, esqueci agora o texto. Oi? Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Curitiba, Paraná, Brasil, o mundo todo. É a ordem de Jesus ali na ascensão. É o ide por todo mundo. O pastor também esquece o texto bíblico, né? Que vergonha. Mas, meus irmãos, como esse povo pode conhecer? Como eles podem invocar em aquele em quem não creram? E como crerão naquele em quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Romanos 10, 14. Por isto missões é importante. Por isso missões é necessária. Esther 4:14. Esther estava numa situação muito confortável. Assuero, o rei. Esther, a rainha. Mas o povo judeu todo seria dizimado. Então Mardoqueu disse para Esther: olha, Esther, procura o rei, fala com o rei, relata para ele as artimanhas de Amã. Ela disse: olha, se eu for lá sem ser chamada e o rei não estender o cetro, eu morro. Ele disse: nós vamos orar por você, mas você tem que ir. E Mardoqueu disse para ela: olha, porque se você se calar neste tempo, Esther, socorro e livramento de outra parte sairá para os judeus, mas tu e a casa de teu pai perecereis, e quem sabe se para tal tempo como este chegaste a este reino. Esther jejua e vai, e quando ela se apresenta diante do rei sem ser convidada, o rei estende o seu cetro e diz: fala, minha rainha. A mulher sempre manda mesmo, né? Tem jeito, né? Fala, meu doce de coco, o que é que você quer? Quer metade do reino? Hein? Esther abençoou o povo. Quem sabe se para este tempo, irmãos, você não está naquele condomínio, naquele colégio, naquela vizinhança ali, naquela sociedade. Quem sabe se para esse tempo agora presente, Deus não quer te levantar como um missionário, fazendo a obra dele, agindo a obra dele. Missões é importante. Seja um missionário, meus irmãos. Seja um missionário falando, orando, indo, divulgando, contribuindo. Você não pode ir, mas tem quem pode ir. Quem coloca a vida a prêmio, mas vai. Mas pastor, eu não sei nem falar. Sabe sim. Falar de Jesus é fazer aquilo que Jesus falou para aquele endemoniado, ex-endemoniado ali em Marcos capítulo 5. Vai para os teus e conta-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez. Fazer missões, pregar o evangelho, é falar o que Deus fez na minha vida, como Ele mudou. Vai e faz. Um dia eu vi um caso muito interessante, hospital de Bom Sucesso no Rio de Janeiro. Naquele tempo você ia visitar alguém no hospital e entrava todo mundo, lembram disso? Agora 2 visitas só, né? Naquele tempo não. E aquele saguão do hospital ficou tomado, papai e mamãe ali, e papai com a Biblinha embaixo do braço, né? E a mamãe junto com ele. Aí nisso um senhor muito alto disse: o senhor é crente? E meu pai disse: sou sim. Eu já fui crente. Hoje eu abandonei tudo, hoje eu estou vivendo uma vida totalmente diferente, porque a Bíblia começou a proibir isso, proibir aquilo. Ela proíbe bebida, eu gosto muito de bebida. E começou a falar, e papai ficou sem muito argumento, e o povão logo fez aquela roda, né? E papai e mamãe no meio ali. Aí Deus usa a mamãe, 1,5 metro, mamãe tem 1,5 metro. Lá em casa o mais alto sou eu. Lá em casa eu sou o gigante da família. A mamãe disse: meu senhor, eu posso dar uma palavra? E ele disse: pode. Ele não sabia que Deus ia usar a mamãe ali. Ela disse: o senhor falou que a Bíblia proíbe isso, proíbe bebida.
disse: não, não proíbe. Ela manda beber. A Bíblia aconselha a beber. Posso ler para o senhor? Pode. Daqui a Bíblia, Ramiro. Me pegou a Bíblia, abriu lá, acho que é Provérbios, que diz assim: dai bebida forte aos fracos e aos fortes, e aos fracos. Eu estou esquecendo tudo hoje. Mas não bebi não. Dai bebida forte aos amargurados e aos fracos de espírito. Oi. Não proíbe. Se o senhor é uma pessoa fraca de espírito e amargurada, beba à vontade, meu senhor. Deus usa gente simples, irmãos, para calar a boca do diabo, para fechar a boca do leão. Talvez você concordasse, talvez eu concordasse. De fato, nós às vezes nós adquirimos uma cultura muito forte, espiritual, religiosa. Nós temos que falar, irmãos, aquilo que Deus fez na nossa vida. Missões é importante, irmãos, porque está no coração de Deus. Quero terminar esta palavra dizendo que precisamos nos engajar na obra de Deus. Temos um missionário, temos gente na Espanha, temos gente em toda parte deste Brasil, e a nossa igreja é fiel com missões, coisa gostosa. Agora tem um grupo aí tentando ir para Moçambique, dinheiro não tem, Deus está abrindo portas. Cooperem, quem puder cooperar, porque você não pode ir, mas você pode enviar alguém. Eu quero terminar cantando um hino, depois nós oraremos. Vamos cantar um hino antigo do cantor cristão. Esse irmão Sofonias conhece, mãe Edith conhece, sabe de cor. Não te importa se algum dos amigos morrer sem ter conhecimento de Cristo? Deixas que no juízo ele venha dizer: a mim nunca falaram de Cristo. Não me falaram de Cristo, tantos vi que salvou, mas ninguém se importou de falar-me da graça de Cristo. A necessidade é grande, irmãos, e tem gente morrendo do nosso ladinho sem Jesus. Tem parentes nossos morrendo sem Jesus. E no juízo eles vão dizer: olha, nunca me falaram de Cristo. Tinha até um pastor na minha família, mas ele só falava para a igreja dele. Missões é falar em todo canto, em todo tempo, em qualquer circunstância, do amor de Jesus. Esse amor alcançou a minha casa em 1964 para 65. E como mudou? Porque homens de Deus foram missionários de Deus naquele tempo para nos abençoar. Nós vamos cantar este cântico, depois nós estaremos orando e encerrando. Não te importa se algum dos amigos morrer sem ter conhecimento de Cristo. Cante conosco. Deixa que no juízo ele venha dizer: a mim nunca falaram de Cristo. Não me falaram de Cristo. Não me falaram de Cristo. Tantos vi que salvou, mas ninguém se importou de falar-me da graça de Cristo. Não te importa que almas preciosas a Deus, oh, não sejam levadas a Cristo, pois dirão quando
salvou, mas ninguém se importou de falar-me da graça de Cristo. Não te importas entrar e sem joias no céu, por não teres trazido alma a Cristo. Oh, não venhas tu ser acusado de réu, por não teres falado de Cristo. Não me falaram de Cristo. Não me falaram de Cristo. Tantos vi que salvou, mas ninguém se importou de falar-me da graça de Cristo. Não te cales jamais, pede a Deus graça, irmão, para dar testemunho de Cristo, pra ninguém no juízo exclamar com razão: a mim nunca falaram de Cristo. Não me falaram de Cristo. Não me falaram de Cristo. Tantos vê que salvou, mas ninguém se importou de falar-me da graça de Cristo. Nosso Deus, nosso Pai, queremos naquele dia, Senhor, quando formos chamados à Tua presença, Senhor, não escondermos as nossas mãos, mas mostrá-las, Senhor, mostrando aquelas pessoas que falamos do Teu amor. Não que tenhamos que convertê-las, porque é obra do Teu Santo Espírito, Senhor, mas falar das grandes coisas que o Senhor tem feito na nossa vida. Deus, nesta manhã abençoa cada coração, Senhor. Fala a cada coração. Ajuda cada um, Senhor, para que tomemos a responsabilidade da pregação da Tua palavra. Não jogar somente sobre os missionários, Senhor, mas cada um sendo missionário na sua casa, no seu condomínio, na sua rua, na sua cidade. Se cada um de nós, Senhor, falarmos a uma pessoa de Jesus, Teu Evangelho é pregado a todos os cantos da terra, Senhor. Pai, perdoa por aqueles que já foram e não falamos do Teu amor, Senhor. Nos perdoa, mas tira a culpa, Senhor, e derrama graça e um renovo nas nossas vidas, para que com impetuosidade anunciemos a Tua palavra, na ousadia, no poder do Espírito Santo, Deus. Que possamos, ó Deus, atormentar as cidadelas de Satanás, Pai. Que possamos, no nome de Jesus, romper os cercos que Ele coloca sobre as pessoas e livrá-las das mãos dele, Senhor. Faz-nos, Senhor, missionários do Senhor, do jeitinho do Senhor, para que a Tua palavra chegue a todos os cantos da terra. Obrigado, Pai, pelas programações que teremos, já agradecemos e pedimos a Tua bênção, Senhor, para que sejam programas, viagens abençoadoras na vida daqueles que têm fome e que o Senhor manda dar de comer, que é a Tua palavra, que é o pão da vida. Em nome de Jesus oramos. Amém.
Os irmãos estão despedidos com a bênção, com a graça do Senhor Jesus. Um bom almoço para os irmãos.